há duas na FEMA. Em termos práticos, esta é a quarta edição. Podemos dizer que foi a poesia que vos juntou, hoje uma amizade sólida, mas foi a poesia que esteve na base dessa relação? Foi. Basicamente, o próprio Jorge. Vamos a falar de quê? Talvez 89, Tinha acabado de editar o primeiro eu livro. tinha entrado na Biomédica, em Santo António, e o Jorge já era assistente de trabalho lá. E foi uma surpresa saber que o poeta era médico e trabalhava no hospital. Portanto, se eu não estou em erro, mas também é essa a memória que eu quero recordar, eu terei procurado o Jorge para lhe oferecer o meu primeiro livro. E terá sido assim. E o que é que conhecia da poesia do Jorge? Pois, eu já conhecia, eu ainda não conhecia nenhuma edição do Poeta Nu, que acho que ainda não tinha sido feita, mas já tinha, como vocês veem, eu vou dizer aqui algumas coisas de improviso. Eu já tinha lido, eu achava extraordinário que pudesse haver um livro chamado De Manhã Vamos Todos Acordar com uma Pérola no Cu. E ser um livro que, para primeiro livro, trazia já coisas absolutamente clássicos e canónicos, como é o caso do Portugal, como é o caso da Carta de Amor, que é um poema em que o Jorge basicamente mata o Eugênio de Andrade com uma bala de prova, uma coisa muito haitiana. O poema de amor que vocês conhecem, do Anel de Saturno, e achava impressionou-me imenso o livro, a qualidade dos poemas e a maneira como a leitura desses poemas e o facto desses poemas terem sido editados me autorizava a escrever um certo tipo de poesia, porque era radicalmente diferente de tudo aquilo que eu tinha lido e tudo aquilo que eu dava como válido, como sendo o que era eventualmente editável. E conhecia também a greve dos controladores de voo e conhecia também o Plano para Salvar Vidas, que eram livros que, de uma maneira algo diferente, mas com muita unidade e com muito equilíbrio, ou seja, com uma noção orgânica muito grande do livro, me permitiram perceber o que é que era fazer um livro de poemas, porque há uma diferença muito grande entre escrever poemas e depois organizar um livro de poemas. Portanto, essa abordagem aprendia imediatamente, entre outras leituras, com estes livros. Alguém me disse, ou então, não sei como é que eu me apercebi, que aquele poeta trabalhava no hospital. Então eu lembro-me, tenho vagamente a memória de subir umas escadarias internas, uns lances de escadas muito esconsos, para chegar a um Santo António feito assim, era feito nos pequenos labirintos em que havia um reaproveitamento de um edifício antigo para fazer serviços e em que os diretores de serviços conquistavam espaço uns aos outros e, portanto, a orgânica e a arquitetura dos serviços era muito estranha. E eu lembro-me de subir umas escadas forradas de cacifos muito escuras para ir encontrar o Jorge lá em cima e assim começou a nossa amizade. É a memória que eu tenho desses tempos. Depois lembro-me de conversar com ele quem já esteve no Santo António sabe que há corredores que são forrados de vitrinas de vidro que antigamente davam para um jardim, agora vão para um edifício novo. E lembro-me de várias vezes arranjar intervalos entre as aulas para vir do lado de cá, arranjar pretextos, conversar e estar exatamente nesses corredores à beira dessas vitrinas onde se ia conversar. Vamos ver se as suas memórias coincidem com as dos Coincidem outros. completamente, porque era aí que eu costumava ir fumar. Eu estava a tentar não dizer que eu ia fumar lá, mas era isso que eu ia fazer. Eu passivamente fumava. O que é que achou? O Jorge já traz qualquer coisa. O que é que achou do primeiro livro do João Luís? Eu gostei imenso, não.
e agora. E lembro que depois, quando publicaste o segundo livro, que foi no Majesty, lembro-me de ter ido ao lançamento. Sim, colocaste-nos, exato. Mas era ótimo ter alguém a falar que não fosse medicina enquanto se fumava um cigarro. Mas hoje o que é que domina, qual é o tema mais frequente nas vossas conversas? Será a poesia ou a medicina passa para segundo plano, obviamente? Até porque são de áreas distintas, não? Embora se encontrem um bocado, mas a poesia está sempre a ver. Levam isso até que ponto? Por exemplo, dar a ler antes da publicação um poema, a opinião é importante na publicação? Sempre. E eu mecanismos Entendem-se quase por sinais de fumo. muitas vezes o Jorge telefona-me entusiasmado com uma tradução que fez, outras vezes com o poema que fez, e eu tudo que faço e tudo que escrevo, na fase em que organizo, envio-lhe para ele dar uma opinião. E isto tem sido assim mais nos últimos 7, 8 anos, porque essa é uma atitude da parte de Jorge que eu apreciei extraordinariamente. Quando faleceu o meu pai, ele tinha o cuidado de me telefonar todas as semanas para, a propósito da poesia, pelo meio perguntar como é que eu estava. E isto com muitos poemas, com muita poesia, o que é que andas a ler, o que é que eu ando a ler, ouveste, olha isto e tal, e depois no meio vinha a pergunta. E isso tornou-nos de alguma maneira irmãos no ofício, coisa que está escrita nas dedicatórias. Vamos lá ver, os poetas são pessoas um bocado complicadas. Isto há basicamente 3 tipos de poesias, 3 tipos de poetas. São os poetas que são cheios de merdas, são os poetas que são cheios de merdinhas, e depois há o Jorge. Nós basicamente temos estes 3 tipos. Poetas cheios de merdas, temos, por exemplo, o Joaquim Manuel Magalhães. Vai receber um prémio Mateus e pede ao júri para entregar o prémio e não tem dinheiro no lugar. Isso é um poeta cheio de merda. Os poetas cheios de merdinhas são os mais ou menos todos. Estou zangado com aquilo, capelinhas e tal. Há muitas capelinhas no meio. Viste o livro do outro fulano e tal. E depois há um tipo de poeta, que é o Jorge, em que isto passa completamente ao lado. Uma coisa que se aprende com ele é realmente a não dar importância à construção da própria obra. É ela vir nascendo, de livro para livro, poema para poema, sem essa preocupação calculista de carreira. Porquê? Porque ele acredita muito no tempo. Acredita no tempo como grande juiz da qualidade de uma obra. E vai-se pelos livros dele. Eu não vos vou amassar, mas os exemplos são extraordinários. Vai-se pelos livros dele e em cada livro dele há 5 ou 6 ou 7 poemas que pertencem ao cânon de qualquer antologia que seja bem feita da literatura portuguesa. E ele na altura não se preocupou muito, que é uma coisa que eu noto e acho extraordinário. Ele não se preocupa, eu quase que diria, não se preocupa rigorosamente nada com o que a crítica diz da obra dele. É uma coisa que passa completamente ao lado. E ele diz isso no título da antologia dele. Ele é o poeta nu, é o poeta despido de artifícios, é o poeta da entrega, daqueles 2 valores gregos da verdade e da beleza, do total despojamento. Como quem diz, é isto. Leia, está aqui. Tem um poema, por exemplo, que se chama Striptease, que diz: quanto mais me bispo, menos nu me sinto.
E tem uma outra coisa que é o viver poeticamente a vida. Eu sinceramente não acho que nem eu nem o Jorge sejamos verdadeiramente médicos que escrevem poesia. Eu acho que nós somos mais poetas que exercem medicina. E ele tem um verso muito interessante no Novício Testamento que diz: a poesia vive apesar dos poetas, e que a suprema magia acontece quando poesia e poeta se fundem. E esta identificação entre corpo e alma, entre corpo e poema, acontece em numerosíssimas situações ao longo da obra dele. Eu imagino o cotidiano do Jorge, e já privei com ele algumas vezes no cotidiano dele ali, entre o Piolho e aquela zona do Santo António. O olhar dele preso nos semáforos, o olfato preso à memória dos sons, dos cheiros das ervas aromáticas, que é uma coisa que é recorrente na obra dele, o paladar preso nas especiarias, a audição, o som dos remos na água, a água e o rio são metáforas recorrentes na obra de Jorge, o toque, imagino logo o toque no mamilo. Portanto, os 5 sentidos vão abrindo o corpo do Jorge ao mundo, e o que entra é tanto o belo como o escatológico. Tudo tem lugar na poesia dele, desde que seja dito de uma forma como, através de um léxico muito rico, que é recuperado à tradição. Por exemplo, é extraordinário o léxico que o Jorge vai buscar à botânica, à zoologia, à gastronomia, à culinária, onde a própria palavra, malva, redondendros, ácer, miosótis, frésias, hibisco, brinjelas, endívias, chuchus, nabos, colibri, polpas, tatilhões, saboreia essa palavra com um sabor original, que já começa a ser estranho ao cidadão da cidade, ao leitor citadino, mas que ele traz de Vila Verde e traz completamente da sua infância. E, portanto, uma coisa que é extraordinariamente interessante na poesia dele é, e isto exige muito do leitor, o que significa que todas as pessoas que se deslocaram hoje até aqui para ouvir o Jorge são obrigatoriamente pessoas cultas e inteligentes, porque ele exige do leitor um conhecimento e um diálogo com as outras ciências e com as outras artes. Repare nisto, é possível encontrar tematicamente nos poemas de Jorge a mitologia clássica greco-romana, a mitologia judaico-cristã, normalmente sob a forma de subversão e inversão, as belas artes, abundantemente, a pintura, Picasso, Van Gogh, Monet, Rothko, Frida Kahlo, Manet, a biologia, a botânica, como eu já disse alguns exemplos, a zoologia, a geologia, pedras preciosas, a ciência, a medicina, a anatomia, a astrologia, a meteorologia, a história, a política, a culinária, a gastronomia, a geografia, as viagens, a filosofia, as religiões, a música, o cinema, até o desporto, há um poema chamado Nadia Comaneci, e depois a literatura. A literatura, que é a homenagem suprema que o Jorge faz ao próprio ofício, que significa que neste belo e neste escatológico há um respeito enorme pelo ofício, eu vou já dizer como, e a tradição, porque subtilmente na obra dele, e isto é que é interessante, nós próprios crescermos como leitores para depois a descodificarmos numa segunda, e numa terceira e numa quarta leitura, e eu hoje já leio o poeta de uma forma muito mais rica do que lia naturalmente quando conhecia. Nós temos lá a poesia portuguesa através das homenagens que o Jorge faz ao Eugênio de Andrade, como por exemplo Esse Verão ou Pequeno Etíope, ao Cesário Verde, e muitos outros poetas portugueses, não vou estar aqui a querer ser exaustivo. A poesia francesa, o Apollinaire, o Baudelaire, Baudelaire, os surrealistas, Rimbaud, Jacques Prévert. A poesia anglo-saxónica, o Pound próprio e o Pound tradutor de haikus, Whitman,
o rosa que se lia ali pode-se ficar por ali, ou podemos ir buscar a Gertrude Stein, as feministas inglesas e americanas, os beats da geração de São Francisco, logo no primeiro livro, a poesia oriental, a poesia de leste, riquíssima, até a poesia experimentalista, que o segundo poema tem um título lateral dizendo é proibido escrever na margem, e depois o experimentalismo volta a seguir. Só um parênteses para perguntar ao Jorge se tudo cabe no poema, convocando tantas paixões, tantas áreas distintas. Acho que alguém saber meter lá, não é? Escalar tudo. Pronto, e o que é interessante é que a tradição, é extraordinariamente interessante a maneira como o Jorge incorpora e respeita a tradição, crescendo a poesia dele a partir daí, portanto, exigindo do leitor um certo conhecimento básico mas a forma como a própria poesia funciona para uma pessoa que se inicia na leitura da poesia. Porquê? Porque a própria poesia é rica em inversões, em subentendidos, em hipérboles, em personificações, uma adjetivação fantástica e naquilo que eu acho que é a pedra de toque da poesia dele, que é este humor terno e quando ele diz que Portugal estou loucamente apaixonado por ti, os achados verbais que a poesia tem, faz, por exemplo, que muita gente não sabe, mas, por exemplo, o Jorge é talvez o poeta português preferido de Ricardo Araújo Pereira, dito a mim próprio na Feira do Livro do Porto, há gente que não sabe disto. E é uma poesia que ao longo do tempo tem rumado, e isto já foi aflorado mais ou menos há bocado, de uma complexidade que eu tentei descrever, e eu não sou crítico literário, por favor, para a contenção e a economia. E isto vai aparecendo sequencialmente ao longo do... Mas se eu entender, João, para onde é que tem caminhado a poesia mais recente do Jorge? Da economia, do no sentido da máxima da arquitetura do less is more, que é o IQ não é por acaso que surge na poesia de Jorge, porque o IQ é aquela forma suprema de transmitir uma imagem, que verdadeiramente define o gênio e a criatividade de um poeta. Vejam só estes exemplos. Quando o Jorge descreve os pés luminosos, que aliás é um título extraordinariamente interessante, porque há poemas sobre as mãos em abundância, mas muito poucos poemas sobre os pés, e o Jorge faz um livro chamado Os Pés Luminosos. É impossível não sorrir no fim, com o sorriso do reconhecimento e com o sorriso da universalidade, do reconhecer a nossa própria experiência, quando lemos um poema como a ursa maior na água do rio abanando a cauda. Ou quando lemos um poema, pergunta a um eucalipto a idade e ele dir-te-á, abraça-me. O inverno estendeu uma toalha branca para o banquete dos estorninhos. No fim da viagem, 2 pés dormindo lado a lado. Isto é de uma contenção e de uma libélula voa de nádega em nádega. Um nenúfar flutua na mesma água que a lua. E este caso supremo de IQ, em que ele domina completamente a nossa reação no final, quando ele diz: lua cheia, com esta moeda de ouro posso comprar um sorriso. E nós sorrimos. Ele consegue dominar completamente a nossa reação enquanto leitor no final da leitura deste... E nós porquê é que sorrimos? Sorrimos porque percebemos, sorrimos porque compreendemos, sorrimos porque o poema é sublime numa economia verbal extraordinária, transmitir uma imagem fotográfica sem estar lá a fotografia, transmitir um movimento sem lá estar o cinema, transmitir às vezes uma sensação daquelas 5 iniciais sem estar lá propriamente o nosso corpo. Isto é que define um grande poeta e isto é que define antologicamente,
descontando vocês toda a amizade que eu tenho com o Jorge, a qualidade desta poesia. E então, para terminar, deve haver outras perguntas para fazer. E, como eu dizia, esta poesia inteligentemente ruma, vai-se eliminando dos excessos, vai-se eliminando da verborreia, que nunca existiu propriamente lá, e vai-se tornando mais mística, sendo o Jorge uma pessoa não propriamente religiosa. Vai-se preocupando com uma cosmogonia pessoal, por exemplo, no caso do Antigo Testamento, e vai à essência das coisas. E nesse aspecto, o pólen, as rosas, o silêncio, o nenúfar, e aquela que eu acho que é a grande metáfora de toda a obra, que é o rio como metáfora horizontal da passagem do tempo, o rio de Heráclito, o rio que ao mesmo tempo que é tempo é espaço, são rios reais como o Ganges, o Mississippi, o Douro, é o rio da corrente sanguínea, em hidrologia e guarda-rios, é o rio do jato do sêmen, é o rio da corrente líquida do pensamento, e é aquele rio que ainda é nuvem e ainda é gota de chuva, ou é aquele rio que já é foz e já é espuma do mar. E esse rio é um contínuo, o que torna aqueles 11 livros extraordinariamente interligados entre si. Torna-nos sedentos do que é que vem a seguir, quando é que vem o próximo livro, Obrigado por essa leitura tão rica da obra. Exageraste um bocado. Mas há aí muitos pontos